conversar com o homem, já está por aqui, chegou, estava acompanhando as informações aí, secretário. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, rapaz. Obrigado por participar do programa. Estava vendo a situação aí do caso da Ágata, né? Realmente, até o nosso chefe do executivo, o prefeito Paranhos, pediu que toda a força policial do município ajudasse nas buscas, né? Uma situação bem delicada. Isso. Né? Está envolvendo uma criança que não tem o discernimento, né? Às vezes ela tem afeto pela mãe biológica, tem afeto pela mãe colhedora, mas a criança não tem discernimento para entender o que está acontecendo, né? Então, eu acho que todo mundo tem que trabalhar para, né, garantir diminuir segurança para ela, bem-estar, né, e o conforto que ela precisa agora. E a gente não está falando do conforto de ter uma cama, a gente está falando de, inclusive, apoio psicológico, emocional, né, secretário? O impacto psicológico que essa criança pode sofrer aí com essa briga, né? Isso não pode acontecer. Perfeito. Secretário, bom, a ideia é que ontem, quando eu fiz o convite para o secretário, é o seguinte: o secretário vem ao Balanço Geral, o convite foi para que ele viesse até aqui para a gente fazer um checklist, sabe, um resumão aí das obras que estão sendo realizadas em Cascavel, centro, bairro, falar sobre prazo, falar sobre a fiscalização, enfim, tudo o que está acontecendo em Cascavel em termos de obra, que fica aqui, né, sobre as costas do homem, e ele vai trazer para a gente informações. Secretário, eu provoquei a participação, inclusive, dos nossos telespectadores, para que eles trouxessem situações do cotidiano, do dia a dia, para que eles questionassem também. Daqui a pouco a gente tem algumas participações. Mas eu preciso aqui conversar com o senhor, já nesse início, sobre a fiscalização da qualidade das obras, especialmente da Carlos Gomes e da Barão. O senhor estava ali dentro, na nossa sala de recepção, estava acompanhando, nós mostramos uma participação do Murilo, a qualidade dessas obras, como está, como o senhor vê isso tudo e como que está a fiscalização principalmente, secretário? Bom, primeiramente, Valdinei, antes da gente falar dos pequenos problemas que nós temos em todas as obras, tá? Então veja, só quem construiu, só quem reformou a sua casa, quem reformou o seu apartamento, quem já edificou sabe os transtornos do dia a dia de uma obra, seja com o empreiteiro, seja com a mão de obra que você contratou, seja com qualidade de materiais. Hoje, Valdinei, nós temos 49 obras no município de Cascavel. A nossa equipe de engenharia, de fiscais, de engenheiros e arquitetos, são 12 profissionais, né, servidores concursados no município que fiscalizam todas essas obras. Hoje nós estamos, inclusive, num bom momento, Valdinei. Mas o senhor acha que eles não dão conta de fiscalizar? Não, na verdade dão conta. Mas nós estamos vivendo um bom momento em Cascavel, porque nós estamos com 49 obras, UBS, escolas, obras de infraestrutura, os parques ambientais, muitas obras acontecendo. E aqui eu preciso colocar e deixar de forma muito clara que mesmo o município de Cascavel, sendo a maior empresa do oeste do Paraná, com 9 mil funcionários, com quase 2 bilhões de orçamento, nós não escolhemos os nossos parceiros comerciais. Tá? Indiferente de uma empresa privada, você seleciona o seu parceiro comercial e você trabalha com aquele parceiro comercial. Nós não, nós trabalhamos com uma licitação, porque nós temos aí um direito administrativo que rege as licitações, nós temos a Lei 866/93, que encerrou inclusive no final do ano, e temos agora a nova Lei 14.133. Então nós não escolhemos, então eu recebo, né, nossa fiscalização, nós recebemos uma pilha de projetos, de documentos técnicos, e nós recebemos uma contratada, uma empreiteira. E aqui, Valdinei, eu digo para vocês também uma realidade, de forma também muito transparente. Eu vi que no seu programa você está falando sobre vagas de emprego. Nós temos várias construtoras que prestam serviço para nós com inúmeras vagas de emprego aberto. Tá? Porque Cascavel está vivendo um bom momento, só o município tem 49 obras, nós temos hoje mais de 2.300 alvarás de construção emitidos. São 800 mil metros quadrados de construção.
Então, assim, às vezes não tem realmente o pedreiro. O senhor falou das licitações, secretário, mas aí a gente entende o seguinte. Bom, primeiro, não é toda semana ou todo mês, não vamos ser exagerados, mas não é todo ano que você tem uma obra do tamanho da que nós temos aqui na Carlos Gomes. Perfeitamente. Ponto. Você tem critérios a ser, né, respeitados dentro de um projeto que vai viabilizar, que vai melhorar a condição de tráfego, de passeio e tudo mais. E que tem que prezar pela qualidade, como a gente acabou de dizer. Isso não é uma obra que você está fazendo a todo tempo. Exatamente. Dentro desse cronograma, desse projeto, olha, a nossa ideia aqui é revitalizar a Carlos Gomes. Então, você pensa em todos os detalhes, você pensa em todo o formato, o impacto que isso vai causar. A gente já falou várias vezes sobre isso. Não é esse o caso, inclusive. Nós não vamos falar sobre o impacto da rotina do cidadão, essas obras. A gente vai falar no sentido da qualidade. Quando a gente fala de tudo isso, né, de um projeto a médio prazo para ser executado, a gente não tem que elencar e fazer a escolha com uma empresa que tenha um know-how para apresentar o melhor trabalho, porque a gente está falando de uma obra que vai ficar em muito tempo. Exatamente. Aí o motorista passa e vê aquela... Volta para mim aqui, por favor, aquela quantidade de zigue-zague que nós temos no meio-fio, aquela calçada de paver que está toda desalinhada, aqueles buracos para todo lado. Então, esse tipo de detalhe é apontado, é verificado, essa empresa tem um histórico. Assim, ó, então, em linhas gerais, nós estamos com inúmeras obras. E nós temos um desafio, eu sempre falei que o desafio dessa obra da Carlos Gomes não era complexidade de engenharia, porque nós já cansamos de fazer asfalto, nós já cansamos de fazer calçadas, nós já cansamos de fazer meio-fio e drenagem. O desafio é fazer essa obra nessa magnitude, tá? Com comércio funcionando, com as ruas funcionando, com as pessoas indo e vindo. Nesse caso específico da Carlos Gomes, nós já há mais de 60 dias nós já notificamos a empresa, tá? Então, o poder público tem esse mando, tem esse comando, nós notificamos e, inclusive, Valdinei, nós não pagamos nem um metro quadrado daquela calçada. Sabendo das imperfeições, sabendo do desnivelamento, da falta de alinhamento, não pagamos nem um metro quadrado de toda aquela calçada que foi feita, tanto na Carlos Gomes quanto na Barão do Céu Azul. E por que não pagou? Justamente pela má qualidade. Tá? Então, nós prezamos por isso. Inclusive, nós temos aqui o histórico da nossa fiscalização. Eu não lembro, na história da engenharia da prefeitura, empreiteira refazer serviço. E nós estamos cobrando. Cobramos isso na Rocha Pombo, como foi amplamente divulgado. Cobramos isso na Recife, que foi amplamente divulgado. Estamos fazendo a mesma coisa na Carlos Gomes. Agora, como nós contratamos uma empresa, eu não entro nos detalhes comerciais da empresa com os seus terceiros. Da prestação de serviço, da qualidade de serviço. Isso não entra nesse quesito. Na verdade, eu não entro no detalhe de quem é a nossa empreiteira, que presta serviço no município, está contratando. Eu não faço a intervenção comercial dentro da empresa. Nós trabalhamos da seguinte forma: nós temos um contrato com a empresa, eu quero receber esse produto nessa qualidade. Como você vai fazer, quem você vai contratar, de que forma você vai trabalhar, isso não me diz respeito. Eu só meço e pago aquilo que está adequado. Aí nós temos, sim, na Carlos Gomes, inúmeros desafios, né? Nós temos muitas tampas, nós temos ali... A gente tem imagem ao vivo de lá já? Não. A Bia já chegou lá para ir mostrando as imagens? Ainda não? A gente pediu para a nossa repórter dar um pulinho lá para ir mostrando. Tem o vídeo? Coloca no ar o vídeo lá, até porque o secretário pode ir observando essas questões aí, que é o que está levantando mais discussão entre empresários e mesmo a própria população, secretário. E aí, nós, e o senhor, enquanto contribuinte também, e mais, né, por ter essa responsabilidade, qual é o sentimento que o senhor tem, sincero, secretário, de olhar essa calçada aqui, a qualidade dessa calçada que está sendo entregue para o cidadão? Não. Primeiro, que nós não pagamos essa calçada. Então, primeiro fato. Certo. Segundo, nós não concordamos com a calçada sendo feita dessa forma. E essa tampa aí, Claudinei, já gerou um desgaste interno, né, entre o município e a própria construtora, né, respeitando, lógico, o andamento dos trabalhos da construtora. Pedimos de forma emergencial a colocação dessa tampa, visto o risco das pessoas... Porque não tem nem sinalização ali, né? Exatamente. Aí o que acontece? Primeiro é importante entender que tem esses pontos aí que realmente não dá para
a gente aceitar, mas as pessoas, os motoristas têm que entender o seguinte, Valdinei, a Carlos Gomes está em obra, tá? E quando você faz uma reforma na sua casa, você tem... Não tem como fazer a omelete sem quebrar ovos, secretário. Entre aspas, tá? Você tem a bagunça da obra. Normal. Lógico, nós temos que ter uma bagunça organizada, limpa, não colocar em perigo os pedestres, nem os motoristas, mas nós temos uma bagunça, entre aspas, que é aquela bagunça de obra. Ou seja, a Carlos Gomes e Alexandre de Gusmão, ela está em obra. Assim como nós tivemos obras na própria Minas Gerais, na Rocha Pombo, que teve lá os seus dias, né, de transtorno com os motoristas, com os pedestres. Mas assim, são detalhes importantes que nós cobramos na fiscalização. É o que chama a atenção do contribuinte, mas assim, o contribuinte pode ter certeza que nós, a prefeitura, os servidores que são responsáveis por recebimento dessa obra, só vão receber uma obra adequada. Até porque é o seguinte, mas o senhor mencionou a questão do emprego, a empresa ela foi contratada para prestar um serviço. Sim. O serviço deve ser de qualidade. Exatamente. Não importa para o município, não importa para a dona Maria, para o seu Zé ou para o empresário A ou B, se ela tem ou não mão de obra. Se ela se colocou à disposição para fazer o trabalho, ela que arque com as responsabilidades, com a sua competência. Antes, secretário, deixa eu, para dar vazão aí para as mensagens, o senhor me dá licença, a Andréia, do bairro Maria Luísa, diz o seguinte: moradores da rua Alexandre de Gusmão, queremos saber dessa bagunça, o senhor estava falando da bagunça aí, que começou e parou, calçadas arrebentadas, asfaltos praticamente intransitável, temos pessoas que fizeram calçadas recentes e caras com o jardim, e agora todo o trabalho jogado fora, as árvores chegaram cortando árvores como se não significasse nada para nós, não queremos aí os cortes de árvores. Eu sei que ontem o senhor se reuniu com moradores, inclusive aqui na frente da sede da RIC, na Associação de Moradores do bairro Maria Luísa. Como responder a esses apontamentos que a Andréia vem trazendo, representando outros moradores? Inclusive, Andréia, eu estive ontem aqui na associação, né, dos moradores do Maria Luísa, estive com os moradores aqui que vieram, e eu expliquei para eles todas as condicionantes, todas as prerrogativas que foram adotadas pela engenharia para poder executar essa grande revitalização. Primeiro, nós temos um desafio de geometria. Nós não escolhemos Alexandre de Gusmão porque nós não gostamos, né, dos moradores que moram em Alexandre de Gusmão, ou queremos atrapalhar agora aquela vida, aquela rua residencial e transformar ela numa via coletora. Não foi isso, foi uma decisão de geometria. Ter uma rua paralela a Carlos Gomes, somente Alexandre de Gusmão teve todos os seus adjetivos para a gente poder escolher ela. Corte de árvores. Temos a previsão de cortar árvores, está licenciado no Instituto de Água e Terra o corte de 300 árvores. Calma, mas o que são essas 300 árvores? Você não gosta de árvores? Não, pelo contrário, nós adoramos as árvores, inclusive nós estamos agora... Mas é preciso manter o padrão, é isso? Exato. Então o que nós estamos cortando? Nós estamos cortando aquelas árvores, a maioria delas, aquelas árvores chamadas exóticas, tá? Entre as mais tradicionais tem aquela legustre, que é aquela árvore de bolinha. Preta. Isso. É uma árvore que tem umas raízes muito grandes, estraga toda a calçada, ela é muito alta e acaba comprometendo a rede elétrica. Se um galho encostar na rede elétrica, desarma um Isso fusível. A gente teve bastante na Avenida Brasil, quando houve a revitalização da Avenida Brasil. Então nós estamos, viu, André, estamos com a licença para cortar do Instituto de Água e Terra do Paraná, para cortar 300 árvores. Vamos, cada caso, analisar, mesmo com a licença, de forma individual. Mas nós vamos replantar, Valdinei e os ouvintes aqui do Balanço Geral, mais de 700 árvores. Nós vamos, inclusive, seguir o nosso plano de arborização, que ele pede no nosso plano uma árvore por testada. Agora, Alexandre de Gusmão está em obra, nós precisamos colocar novas calçadas, precisamos colocar um novo asfalto. As calçadas que estão adequadas ou novas. Às vezes uma calçada nova, Claudinei, ela às vezes não tem a acessibilidade necessária que nós estamos colocando agora como meta nesse projeto. Tá? Então, vamos analisar caso a caso, inclusive com pedido especial do prefeito. Sandro, o prefeito me pedindo, Sandro, por favor, vá em cada residência, vá em cada comércio, analise a calçada, analise a árvore antes de retirar e antes de você cortar. Se é possível aproveitar.
Então, quando é possível aproveitar, mas aí a gente acaba fazendo gambiarra, secretário. Porque você está falando de um padrão, de padronizar, aí você está com uma obra que já está sendo paga, inclusive. Isso, nova. Aí você vai pulando calçada, não dá. Aí vira aquela colcha de retalho. Mas vamos falar aqui, ainda respondendo a André, a questão do tempo, do prazo. A Carlos Gomes já tem mais de um mês aí que o povo está numa quadra só. Na verdade, o que aconteceu? No comecinho de dezembro, nós fizemos um replanejamento, inclusive a pedido do prefeito, ele veio a público e pediu que mudasse o canteiro de obras da Carlos Gomes, o Alexandre de Guzmão, para não atrapalhar o comércio. Isso. O que aconteceu até no final de novembro, começo de dezembro? Nos últimos 90 dias daquela data, choveu 40. Então, todo o nosso planejamento, porque uma obra ela é muito dinâmica, você faz um planejamento e você segue. Quando acontece alguma interferência externa, paramos e fazemos um novo planejamento. Na área central, nós pedimos para a construtora dar prioridade para as calçadas e o asfalto ficou atrasado. Já na Alexandre de Guzmão, nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos dando prioridade para o asfalto, nós vamos retirar aquelas calçadas que não são adequadas, nós vamos colocar um pó de pedra, para justamente vir aquela mão de obra, porque o serviço, Valdinei, de calçada, ele é mais lento, tá? Enquanto o maquinário... E deveria ser mesmo, porque ele é mais detalhado. Ele é mais detalhado, peças mais menores, peças menores, aí recortes. Você tem acabamento de tampas, tudo isso cobrando. E é por isso que a gente fala assim, é por isso que a gente observa o trabalho que está sendo feito de calçada na Carlos Gomes e na Barão, de que é um trabalho muito mal feito. Porque assim, não está priorizando o detalhe, a qualidade do serviço. Não está. Assim, entrando em promenores, nós conversamos com a empresa, inclusive a empresa acabou substituindo o prestador de serviço de calçada, nosso pedido, falou, olha, desse jeito nós não vamos pagar nem R$1 dessa calçada. Então, é melhor fazer uma mudança interna de vocês, senão nós vamos ter problema com essa calçada. A construtora, por si só, muito prestativa, entendeu, percebeu também a questão da qualidade, a falta dessa qualidade, né? E também acatou o pedido do município e agora está em processo. Inclusive, eu pedi, antes de vir para cá, em nome da construtora, dizendo o seguinte, a construtora está contratando gente, quem quiser trabalhar, quem precisar de trabalho, a construtora Petrocon está contratando para trabalhar nas obras da Carlos Gomes. Pois é, e a Petrocon é responsável pela calçada? A empresa Petrocon é responsável por toda a revitalização. Mas a Petrocon é de Cascavel, gente, é família de Cascavel? Primeiro que a Petrocon é uma empresa que presta inúmeros serviços para o município, tudo bem, prestou inúmeros serviços, e nesse caso da Carlos Gomes foi a vencedora, está trabalhando, e ela, a pedido, inclusive da direção da Petrocon, estou aqui vindo falar, aproveitando o seu programa, né, para ajudar a população. Quem está precisando de trabalho, por favor... A Petrocon vai refazer a calçada? Vai refazer a calçada. Ah, beleza. O que é, Cassiane? A gente tem imagem ao vivo lá já? Então vamos lá. Agora, 15 minutos faltando para as 2 horas da tarde, só para fechar a questão da calçada. O secretário, que era isso que a gente precisava ouvir, disse, a empresa Petrocon, responsável pela calçada aí, da revitalização da Carlos Gomes, se comprometeu a refazer a calçada. Vamos ver como que vai ser o tal do refazer a calçada, se vai seguir todo o alinhamento, toda a exigência, inclusive, de segurança para pedestres e tudo mais. Amplia a imagem lá. A gente só tem essa galeria aí que está aberta, sem sinalização. Puseram lá um tapume, não, qual é o nome desse equipamento aí, dessa tábua? Pallet, o pallet. Puseram um pallet improvisado ali para que ninguém, né, se machuque de forma tão grave, mas não sinalizaram e tudo mais, o pallet já foi para dentro do buraco. Então, empresa Petrocon aqui de Cascavel, responsável pela calçada da Carlos Gomes, se comprometeu a refazer e está contratando. Então, se você que está olhando aí, está indignado também enquanto cidadão, contribuinte, e que tem o talento, sabe trabalhar com calçada e está precisando de trabalho, Petrocon diz que está contratando para refazer isso aí. Outra coisa, a gente sai então, secretário, do que, né, a gente tem de calçadas, morreu o tema calçada aqui, porque a gente precisa correr contra o tempo, literalmente, qualidade do asfalto. Agora, essa é uma observação muito mais importante, porque a gente está falando, secretário, de uma situação muito difícil que Cascavel enfrenta e a gente não sabe qual o motivo, por que o asfalto em Cascavel é tão ruim. As principais ruas, São Paulo, Paraná, enfim,
E a gente sabe que há um trabalho de tapa-buraco, há um trabalho de refazer o asfalto, mas o que acontece que o asfalto de Cascavel não dura? Tecnicamente falando, o que acontece? É a qualidade do asfalto que vocês usam, o material, é a condição ambiental, térmica de Cascavel. O que acontece que o asfalto de Cascavel é ruim, secretário? Valdinei, na verdade são vários fatores para você ter uma patologia precoce no asfalto. Uhum. Nada dura para sempre. Ponto. Então, se eu fizer um asfalto e não tiver tráfego em cima desse asfalto, com 10, 12, 15 anos, o asfalto vai sofrer uma patologia. Uhum. Agora, você imagina com o trânsito em cima. Então, nós vemos fazendo um trabalho desde 2018, um trabalho bem pesado nessa parte de asfalto. Tá? Nós temos aí, inclusive, enquanto a gente esteve na direção e agora como secretário de obras, na Secretaria de Obras do município de Cascavel, nós já glosamos de contratos, já não pagamos, o município não pagou mais de 2,5 milhões de serviços que não foram executados. Uhum. E como eu falei anteriormente, na história de Cascavel eu não lembro se alguma construtora refez o serviço. Uhum. E nós estamos cobrando isso. Valdinei, outra coisa muito importante, tem muito buraco em Cascavel. Algum prefeito, algum secretário de obras, algum engenheiro vai evitar de ter o buraco? Não. Qual é a diferença? Quão rápido você vai arrumar esse buraco? Uhum. Agora, nós temos um padrão mínimo de qualidade em que a nossa fiscalização, através do nosso laboratório, cobra essa qualidade. Desde espessura, desde grau de compactação e o mais importante, o piche. E esse asfalto que está sendo administrado agora, nessas obras importantes, segue todos esses padrões? E qual que é a expectativa de vida útil para a gente ter um asfalto de qualidade nesses pontos de obras? O senhor falou de 49 obras, claro, parte delas incluindo pavimentação. Nós não recebemos nenhuma obra de asfalto sem antes ter o teste do laboratório. Uhum. Se o laboratório nos apresentar, o ensaio nos apresentar alguma deficiência, nós cobramos a consultora para refazer o serviço. Por quê? A responsabilidade de executar o asfalto bem feito é da consultora. Uhum. Nós vamos por amostragem. Nós fizemos uma amostragem dentro do universo do asfalto, dentro da área asfaltada. Nós tiramos alguns elementos aleatórios e nós ensaiamos. Quando nós detectamos alguma falha, nós cobramos a empresa para refazer isso. Muito daquilo que foi feito na Avenida Brasil, que a gente tinha aqueles miolos arrancados para fazer a medição ali. Quando a população passar pela rua e ver um furinho no asfalto, esse furinho foi porque foi extraído um elemento dali e foi submetido à análise do laboratório. A nossa literatura de engenharia, a nossa literatura, que é a nossa Bíblia, ela fala que o asfalto, nas condições que nós projetamos, ela dura de 8 a 12 anos. Tá? Essa é a vida útil do asfalto. Então, o que acontece? Uma vez eu até comentei numa entrevista, a cada 20 anos eu preciso obrigatoriamente recapar uma rua. Uhum. Então você imagina, nós temos 10 milhões de metros quadrados de asfalto em Cascavel. Inclusive, Valdinei, poucas cidades no Brasil têm uma quilometragem tão alta de asfalto. Nós temos 98% de asfalto no nosso perímetro urbano. Muito bem, o senhor me deu a deixa para falar do Lago Azul. Por que o Lago Azul não está ainda nisso? Antes eu preciso, secretário, fazer